Fala jovens, tudo certo? Estamos aí com mais um vídeo agora após o remap. A ideia desse rolê aí foi testar o top speed dela para ver se houve uma melhora no top speed, né? Parte de arrancada, né, e retomada não tem nem o que falar. Já antes do remap já a mudança era absurda, né, para a moto original. Com o remap também ela teve uma melhora. E agora a ideia mesmo é testar o top speed para ver se vai dar uma velocidade final maior. Esse trecho eu já fiz em outros vídeos e, se eu não me engano, na reta principal ali foi 192 ou 193 o top speed dela no plano, né? Então vamos ver agora se após o remap, né? Aí tá com escapamento full, filtro de ar esportivo e remap. Vamos ver se ela vai dar uma velocidade final maior. Alguma coisa muito estranha. Ih, caiu a sonda fora. Puta merda, hein? Ai, ai, ai. Era só que me faltava. Sabia que tava com um ronco muito estranho. Galera, deu ruim. Como vocês puderam ver aí, a velocidade final foi 183. E isso não é culpa do remap, na verdade, né? O que aconteceu ali foi que a sonda lambda acabou desencaixando. Ela já estava frouxa quando eu cheguei para fazer o remap. Eu já pedi pro Daniel lá apertar ela e ela acabou espanando, né? Então por isso que ela acabou saindo aí, soltando, né? Então o que acontece? Quando a sonda sai fora do escape, ela vai fazer a leitura e vai vir nas informações ali que tem muito oxigênio, né? E quando tem muito oxigênio, o que a injeção eletrônica vai fazer é mandar mais combustível,
né? Cada vez manda mais, e a sonda dizendo que tem oxigênio. Por quê? Porque ela estava fora do escape, né? Se ela estivesse lá dentro, a leitura ia ser diferente, né? Quanto melhor for a mistura ali de combustível e oxigênio, no caso, e ar, né? Menos oxigênio sobra na saída de escape. E é aí que a sonda sabe se ela precisa mandar... A sonda não, na verdade, a injeção eletrônica, né? É aí que a injeção eletrônica sabe se ela precisa mandar mais ou menos combustível. Não é ideal também você não deixar sobrar nada de oxigênio, né? Porque se você tiver com uma mistura muito certinha ali, ou até um pouco pobre, digamos assim, você pode acabar estragando o motor. Então, o que o pessoal costuma fazer nos acertos é deixar a mistura um pouco rica, né? Então, encontra a mistura ideal ali, depois enriquece ela um pouco, coloca um pouco mais de combustível, né? Isso vai fazer com que nem todo o combustível seja queimado no momento da explosão ali, só que é uma segurança maior para o motor, né? O combustível que acaba sobrando ali, né? Ele auxilia na refrigeração do motor e evita que você derreta o pistão, por exemplo. Então, mas o que aconteceu ali foi que a sonda caiu fora mesmo, então a injeção eletrônica acabou mandando combustível, mandando provavelmente até o limite máximo dela, e aí isso não foi a mistura ideal, né? Por isso que a moto não andou tanto de final. Só que isso acaba não prejudicando a moto, justamente pelo que eu expliquei ali, porque uma mistura muito rica não é ruim, né? É ruim para o desempenho, mas não é ruim para o motor, diferente de uma mistura pobre, que realmente pode quebrar o seu motor. Então é isso, pessoal, a gente segue na luta aí para melhorar o desempenho da moto, e não percam aí os próximos capítulos, se inscrevam, ativem o sininho aí, comentem, se tiverem alguma dúvida, põe um comentário aí que a gente responde. Beleza? Valeu, pessoal!